Olá, nono ano! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa no módulo 40, o texto didático. Nessa aula, nós vamos aprender que os procedimentos e as estratégias do leitor, eles mudam de acordo com o gênero e até a complexidade do texto, e conforme as finalidades e as condições de cada leitura. O texto didático, como o próprio nome diz, né? Que é para você aprender, né? Algo, ele exige uma leitura metódica, uma leitura de método, com método, né? E com estratégia e procedimentos que vão garantir a realização da finalidade, né? A que ele foi escrito. Que no caso é a aprendizagem efetiva dos conteúdos que neles estão ali dispostos. Esse módulo, pessoal, 40, lá na página 35, ele inicia com essa tirinha. E aí ele diz que toda leitura, né, é um diálogo em que o leitor faz perguntas ao texto. E as respostas elaboradas pelo mesmo leitor, elas constituem a própria interpretação desse texto. O leitor ativo, e aquele leitor que é um bom leitor, ele é eficiente, é aquele que consegue problematizar a leitura. E aí, como diz aqui na tirinha, ele fala assim: a gente estuda e aprende a dar respostas. E no último quadrinho ele pergunta: quando vamos aprender a fazer as perguntas? Né? Então é algo que a gente tem que se questionar, a fazer perguntas. Então, para falar um pouquinho sobre o texto didático, vamos falar um pouco sobre leitura e suas finalidades e procedimentos. A leitura, pessoal, é uma ação complexa que exige do leitor uma série de qualidades e capacidades. Quais são essas capacidades? Sensibilidade, curiosidade, concentração, persistência, domínio da língua escrita, conhecimento sobre as convenções do gênero do texto lido, informações anteriores sobre o assunto do texto. Por isso que nós passamos anos e anos fazendo o quê? Aprendendo a ler, né? E hoje a sua tarefa é aprimorar essa competência de leitura para você utilizá-la a favor na sua vida como estudante, né? Sobretudo em todas as atividades, né? Ela é uma competência que vai te levar a grande sucesso, a um grande triunfo. Lembra que eu disse para vocês na abertura dessa aula que os procedimentos e as estratégias do leitor eles mudam de acordo com o gênero e a complexidade do texto e conforme as finalidades e as condições de cada leitura? Pois então, há muitos modos de ler e a leitura, por exemplo, de uma revista numa sala de espera de um dentista, ela é diferente da leitura de um texto de um livro de química, por exemplo, não é? Então, a finalidade é o principal fator que determina o modo de ler. Você vai parar e vai pensar: eu vou ler para quê? É para se distrair? É para desvendar uma trama, um mistério? É para obter informações gerais sobre um assunto? Para buscar uma informação específica que eu estou lendo? Para conhecer o funcionamento de um aparelho, né, que eu acabei de adquirir, que aí você vai ler o manual, para aprofundar os conhecimentos sobre um tema. Então, existem várias finalidades para aquela leitura. Os textos didáticos, eles são escritos para quê? Para que os estudantes aprendam os conteúdos, né, de diversas matérias. Essa finalidade é o que define as principais características desse tipo de texto. Então, a clareza, o tipo de linguagem, a estrutura que ele tem. E ela também define também os procedimentos que vão tornar essa leitura mais eficiente, que nós vamos ver agora. Bem, alguns procedimentos para a leitura eficiente de um texto didático são os que eu vou mencionar para vocês agora. Mas eu queria que vocês me respondessem com sinceridade, tá?
para vocês mesmos a resposta, tá? Quando vocês fazem a leitura de um texto que vocês estão estudando para qualquer tipo de matéria, vocês grifam o texto, né, com uma caneta marca-texto? Vocês fazem anotações a lápis, né, nas margens ou no caderno referente a esse texto? Vocês elaboram esquemas, né, de resumo, como o mapa mental, como eu ensinei para vocês? Vocês têm aplicado isso? Porque isso é uma das estratégias de leitura, tá? De uma leitura eficiente. Então, vamos ler em tópicos. Para que você tenha uma leitura eficiente, né? Os procedimentos são: leitura contínua para apreensão geral do assunto, releitura exploratória, analítica, minuciosa, com sublinhas, né? Sublinhando, grifando, anotações na margem ou no caderno. Você faz aquelas anotações, né, a lápis. Elaboração de esquemas, que aí entra no mapa mental, que é resumo em itens, mapas conceituais, tabelas e de resumos cursivas, a partir das anotações das sublinhas, né? Consultas a outras fontes, releitura contínua para nova apreensão do conjunto e só. Lá na página 36, nós temos um texto chamado Efeito Estufa, que ele pede que nós façamos uma leitura com atenção sem interrupções para a apreensão geral do assunto. A Terra recebe constantemente energia do Sol, sobretudo sob a forma de luz e de outras radiações não visíveis. Parte dessa energia é absorvida pela superfície terrestre, enquanto a outra parte é refletida pela própria superfície. Na forma de calor, radiações infravermelhas não visíveis. Uma certa quantidade dessas radiações, por sua vez, é absorvida pela atmosfera, e a parte restante é emitida de volta para o espaço. Essa distribuição de energia solar é natural e permite que a superfície da Terra apresente temperatura média de 15 graus Celsius. Qualquer alteração na quantidade de energia envolvida nesse processo acarretará mudanças no nosso clima. O gás carbônico, CO2, presente no ar, tem a propriedade de absorver radiações infravermelhas e, agindo como um cobertor, evita que as radiações escapem para o espaço. No entanto, a concentração de CO2 na atmosfera tem aumentado de maneira significativa, existindo previsões científicas de que ela pode duplicar nos próximos anos, causando um aumento de até 5 graus Celsius na temperatura da superfície da Terra. Esse aumento afetaria o clima do mundo, pois poderia provocar o derretimento do gelo das calotas polares e elevar o nível dos oceanos de 5 a 6 metros, o que resultaria em inundações em várias regiões costeiras. Dessa maneira, é possível concluir que, quanto maior for a concentração de CO2 na atmosfera, maior será a absorção de energia de radiações infravermelhas, o que acarretará maior aquecimento do efeito estufa. Agora, na página 37, em atividade, ele pede para que você faça uma leitura analítica. E diz assim: a primeira leitura que você fez do texto bastaria se a finalidade fosse apenas a obtenção de informações gerais sobre o efeito estufa. Mas, como estudo, ela é ineficiente. A aprendizagem de um conteúdo exige leitura analítica e metódica. Um dos métodos mais eficazes de leitura de estudo consiste em sublinhar as palavras-chave do texto e, posteriormente, organizá-las em um esquema ou desenvolver um pequeno resumo com base nessas palavras. E aí o roteiro para a segunda leitura. Você deve reler o texto em partes. Para essa atividade, já dividimos em 2 segmentos. Durante a leitura, você deve sublinhar as palavras e expressões que considerar centrais em cada parágrafo. A escolha dessas palavras pode variar de leitor para leitor, o que não significa que todos sejam igualmente adequados. Em seguida, leia apenas as palavras e expressões sublinhadas e observe se, com base nelas, é possível reconstruir mentalmente as ideias principais do trecho. Por fim, organize um esquema ou escreva um pequeno resumo utilizando as palavras sublinhadas.
Para essa atividade, já construímos um diagrama que você deverá completar após a leitura de cada segmento do texto. Realizando os itens 1 a 7 a seguir, você trilhará um roteiro de leitura metódica. A partir de agora, na página 37, nós vamos fazer todos os procedimentos necessários para uma leitura eficiente. Nós vamos fazer as sublinhas, nós vamos separar as palavras-chave, vamos fazer os esquemas com essas palavras-chave, o esquema resumo, ok? Então, 1. Releia atentamente o primeiro parágrafo abaixo, faça as sublinhas e confira se elas condensam as ideias principais. A Terra recebe constantemente energia do Sol, sobretudo sob a forma de luz e de outras radiações não visíveis. Parte dessa energia é absorvida pela superfície terrestre, enquanto outra parte é refletida pela própria superfície, na forma de calor, radiações infravermelhas não visíveis. Uma certa quantidade dessas radiações, por sua vez, é absorvida pela atmosfera, e a parte restante é emitida de volta para o espaço. Exemplos, pessoal, agora de sublinhas. Então, o que foi sublinhado? Terra, energia do Sol, parte é absorvida, parte é refletida, uma certa quantidade é absorvida, atmosfera, parte restante é emitida e espaço. 2. Transforme os verbos que você sublinhou no texto em substantivos abstratos. Exemplo, é emitida em emissão. Exemplo de respostas, absorver é absorvida. Absorção, né? Refletir é refletida. Reflexão, emitir, emitida. Emissão. A questão 3 na apostila de vocês pede para que vocês completem os retângulos verdes do diagrama com substantivos da questão anterior. Então, é melhor vocês acompanharem as cores que eu não consegui reproduzir pela apostila de vocês, mas eu já deixei preenchido o diagrama. Em relação ao espaço, nós temos emissão, temos reflexão, que é em relação à Terra e atmosfera, logo abaixo, absorção. Ao lado de Terra, atmosfera, energia, luz, radiações, também absorção. Na questão 5, releia agora os outros parágrafos do texto, faça sublinhas e confira se elas condensam as ideias principais. Então, lendo só as sublinhas, ficaria distribuição da energia solar natural, superfície da Terra, temperatura média de 15 graus Celsius, alteração, mudanças, clima, CO, absorção, radiações, cobertor, concentração de CO2, tem aumentado, aumento de até 5 graus Celsius, maior, concentração de CO2, maior também e absorção de energia. Na questão 6, nós temos outro diagrama a ser preenchido com as informações que nós acabamos de extrair as palavras-chave. Então, nós temos lá Sol, energia, luz, radiações, Terra, atmosfera. Em relação à Terra, nós temos reflexão, né? E em relação ao espaço, emissão de CO2, cobertor, absorção. Aumento de CO2, aumento da concentração. Aumento da absorção e absorção. Agora no item 7, ele pede para que você elabore uma descrição esquemática do efeito estufa, seguindo as orientações. Faça o mesmo esquema em 6 itens, marcados com as letras de A a F. Redija as frases curtas, restritas ao essencial. Não releia o texto. Sua fonte deve ser apenas o diagrama construído em aula. Siga o modelo da letra F. Então, eu já deixei aqui, pessoal, esse esquema pronto de A a F. Como ele ficaria? A. A Terra recebe energia do Sol. B. Parte dessa energia é absorvida e parte é refletida, radiações. C. Parte da energia refletida é emitida para o espaço. Parte é absorvida pela atmosfera. D. O gás carbônico, CO2, forma um cobertor, impedindo a emissão de radiações para o espaço.
E essa distribuição de energia mantém a temperatura média da superfície terrestre em torno de 15 graus Celsius. F. O aumento da concentração de CO2 provoca um desequilíbrio, elevando a temperatura da superfície. Encerramos a nossa videoaula. Os exercícios em casa serão feitos na aula de correção de exercícios. Um beijão para vocês e até!